Amados irmãos, apresento a vocês a coleção Série 1 do Caminho das Palestras de Neville Goddard. São 30 e-books totalmente revisados e de brinde receba o e-book A Lei e a Promessa. Estamos com valor promocional por tempo limitado. Adquira agora essas obras maravilhosas. Todo o material apresentado é o que devemos ter juntamente com a nossa Bíblia cristã. O link está na descrição desse vídeo. No início, Abdullah. No início, o que isso te chama à mente? O que você pensa quando diz no início? Você pode se levantar mentalmente a um lugar de silêncio silencioso onde nada foi ainda manifestado, isto é, no início? Então você se afasta do início e começa a ver a criação aparecer. Do que apareceu? No princípio, antes que uma única planta ou animal viesse à luz, não havia nada além de silêncio. A substância das coisas que se esperam é o material do qual a criação foi feita. Este nosso lindo mundo foi feito de alguma coisa. Você deve admitir isso. Não foi extraído do nada ou vazio. Foi formado e moldado de substância. Substância de pensamento que se tornou visível. Um conceito perfeito de uma coisa repousou na mente do Pai e quando lá foi aperfeiçoado, foi trazido à luz e feito uma palavra viva, ou a palavra feita carne. E hoje nada é feito do nada. Você deve ter algo para criar. Você deve ter uma substância com a qual fazer uma coisa. E quando você leva todo esse raciocínio de volta para no início, você começa a perceber que a coisa maravilhosa é essa substância pensamento. Basta pensar nisso. É a base ou substância, causa e efeito de tudo. Você já parou para pensar aqui de onde veio mesmo um pedaço de madeira? Você responde, ele cresceu. Sim, mas mesmo admitindo que tenha crescido, deve haver algo de onde crescer. Alguma coisa a partir da qual formar sua substância visível. Certamente o carvalho acabado está na bolota, mas afinal, o que é que faz as células e as fibras e finalmente o carvalho sólido? Você diz que um homem cresce de um bebê, ou você diz que ele se desenvolve. Mas o que é que fornece o acompanhamento material do crescimento? Levando tudo isso de volta para no início, descobrimos que tudo primeiro teve sua origem na mente, e que a mente é a substância ou algo informe da qual a criação foi extraída, e o comando haja era o poder que o moldou para o fim desejado. Antes que você possa escrever uma carta, ela é formada na mente. Você imediatamente começa a desenhar o material, que vai formar uma carta. Se você constrói uma casa, primeiro o faz mentalmente, e aí a imagem da coisa fica para sempre. Gradualmente, à medida que você reúne o material e os trabalhadores, você vê sua imagem ou quadro mental trazido à tona. O mesmo acontece com uma demonstração de saúde. Você deve primeiro reunir os pensamentos ou substância da mente da qual a saúde é feita. Ao desenhar cuidadosamente seus argumentos e estabelecer uma base para os seus argumentos, você começa a ver sua imagem ou quadro de saúde manifestado na carne e temos o que é chamado de cura. Um dos maiores processos de modelagem que traz a uma demonstração formada ou emoldurada dessa divina substância sem forma é a fé. Claro que você sabe disso e diz: bem, afinal, estamos exatamente onde começamos anos atrás, de volta à ideia chamada fé. Mas talvez você nunca tenha parado de pensar no que fé significa. Quando entendida metafisicamente,
Ela supera o desejo e o anseio se torna uma sabedoria unânime e incessante que repreende e, ao mesmo tempo, está agudamente alerta. É semelhante a algo positivo, como quando você liga um interruptor e espera que a corrente elétrica opere. Portanto, a fé, quando elevada ao mais alto entendimento, torna-se uma força motriz mais positiva do que a eletricidade. Tua fé te salvou, não o teu anseio ou desejo, ou mesmo no teu desejo, mas a tua fé. Precisamos cultivar a mesma fé da mulher que tocou em Jesus e recebeu sua cura, a fé do homem abatido, a fé do centuriano. Quando começamos a perceber que somos aliados do Pai interior, começamos a falar esta autoridade que esta aliança torna possível. Quando alguém vem até você em busca de ajuda, eles têm fé em você e que você pode fazer o trabalho. Eles não estão buscando o você material, mas o Pai dentro de você, que por uma razão ou outra se manifestou a eles por meio de você. Portanto, eles o buscam por meio de você. Lembre-se de que você não teve nada a ver com essa decisão. Eles o buscam através de você, porque viram o Pai em você, visível, ou então ouviram outros darem testemunho do fato. Qual é o seu dever neste assunto se não dizer com o Pai ao seu paciente: a tua fé te salvou, pegue a tua cama e ande. E se você se atrever a fazer isso, tal coisa na santidade desta aliança, seu paciente pegará sua cama e caminhará, curado e renovado. Não tenha medo de se aliar ao seu pai. Cesse de reivindicar a paternidade material. Você não é um Jones ou Smith ou outra pessoa se isso significa que você deve portar a insígnia de uma herança material. Você é filho de um rei e deve cuidar dos negócios de seu pai. Pode ajudá-lo em seu trabalho voltar para no início e limpar sua mente. Volte para o tempo em que nada ainda foi manifestado ao mundo e então comece seu processo de raciocínio do tipo haja, testando apenas o que você deseja ver manifestado. Se você desejasse construir uma casa, não teria em mente uma caverna ou cabana, mas uma casa pronta. O mesmo acontece com a saúde, a riqueza e a felicidade. Você deve manter o seu padrão mostrado a você no monte, em sua mente continuamente. Em certos estágios de construção, uma casa não parece muito mais do que uma pilha de entulho, mas disso vem o produto acabado. A casca deve ser quebrada e o casulo destruído antes que os estágios avançados de demonstração possam ocorrer. Talvez possa parecer como pestilência e fome para você no início, pisar neste mar de leis materiais. Mas, se sua fé for fixa, para conseguir sua própria vida e manter seus olhos erguidos, nada além do progresso contínuo pode vir até você e você não vai afundar. Eu irei levantar-me e irei com meu pai. Este é o primeiro passo para retornar de um país distante. Levante-se onde quer que isso o encontre e volte para o seu pai. Ele está dentro de você, esperando para se aliar a você. Todo o poder será dado a você por meio dele, e os anos ou meses de erros desaparecerão. E quando você e seu pai fazem uma viagem ao reino, você descobre que o reino dos céus está dentro de você. Você vai com o pai até as partes mais remotas dele e começa a construir as paredes caídas de seu jardim. Você diz aos lugares fracos: sejam fortes, renovem-se, recebam sua luz. Você fala a vida de novo à carne e a vê manifestada, fresca e pura com o vigor da juventude.
O que são essas rugas e cabelos grisalhos e pobres olhos, senão o afastamento de uma certa parte do reino, a substância da vida? Um balão pode ficar vazio enquanto o ar permanece nele? Assim é com nossos corpos. Até que a mente de Deus libere o Verbo feito carne de nosso corpo, é impossível para ele mostrar um único sinal de idade ou decadência. Agora vá em frente em seu jardim e alise esses lugares sem vida. Reivindique novamente a vinda do reino dos céus. Põe a idade para voar por seu conhecimento de que mente, vida, Deus, você e seu pai são eternamente jovens e belos e não tomam conhecimento do tempo ou das condições que são exteriores a você. Não é o que entra, mas o que sai do homem o contamina. Pense nisso, caro ouvinte. Suponha que você sorria. Essa condição ocorre de dentro ou de fora? Por dentro, é claro. Você diz, e é uma coisa voluntária. Você está em uma pequena medida, pelo menos consciente do esforço mental ao sorrir. Você faz a mesma coisa quando uma ruga aparece. A carne irrefletida não poderia registrar uma ruga ou produzir um cabelo grisalho mais do que um globo de vidro, não fosse pela ação voluntária ou involuntária da mente por trás dele. Você pode reter ou dar um sorriso, e o mesmo poder é seu quando se trata de rugas ou cabelos grisalhos, ou olhos fracos, ou corpo doente, pois no princípio tudo foi criado a partir de algo, e esse algo você admitirá que era a mente ou substância, e é infinito e está presente em todos os lugares. Seu pai, com quem você está aliado, é a força ou poder que é capaz de chamar esta substância à existência e transformá-la em coisas desejadas. Você termina o seu produto mentalmente, comunga com o pai e molda seus desejos, e em seguida expressá-os à existência. Não importa onde isso o encontre, não importa quais limitações foram impostas a você. Quando você uma vez se aliou ao Pai interior e levou suas demonstrações de volta para no início, você percebe que tem a oportunidade de resolver tudo de novo, ou livrando-se de condições questionáveis e trazendo coisas de novo. Quando existe uma condição que é questionável para você e que não é boa, seu eu sou, ou Pai interior, leva seus padrões para a arca, e então as inundações purificadoras envolvem a terra, corpo, e a limpa de todas as condições indesejáveis. O corpo é purificado, e quando as inundações diminuem, encontramos toda a terra, corpo, fresca e nova, pronta para trazer o padrão novamente. Eis que estou à porta e bato. Abra-se para ele, seu buscador da verdade. Abra sua mente para ele e deixe-o entrar em sua vida. Ele já está dentro do seu coração e pede para entrar no jardim. Abra-se para ele e alie-se a ele e veja os mundos mudados diante de seus olhos. Minhas palavras são espírito e são verdade, e não devem voltar para mim vazias. Esse agora é o seu poder. Você entende? Agora você pode falar com autoridade porque você é um com o Pai. Sede transformados pela renovação de sua mente. Você não pode ser transformado por nada exterior a você. Essa transformação deve ocorrer de dentro para fora. Se você puder saturar sua mente com juventude e força a ponto de ignorar a idade, a juventude se instalará em sua testa. Quando a sua mente está cheia de felicidade, um sorriso após o outro surge em seu rosto, quase sem um esforço consciente. Esta é a chave de toda a situação. Sature sua mente com a ideia e coopere com o Pai em quem não há sombra de mudança e que já está esperando para trazer à sua vida coisas que os olhos não viram nem os ouvidos ouviram.
Volte ao lugar de no início e declare sua paternidade divina. Desassocie-se com tantos anos ou tais e tais condições. Alie-se intimamente à ideia de que a vida é espírito, imutável e perfeita, e sobre ela, sem limitações, pode ser escrito. Fique bem ciente do fato de que você é espírito e que Deus é espírito, e esta é a sua autoridade para se aliar ao Pai interior. Pode algo ser mais claro então do que você tem agora em sua posse todo o poder e que nada pode te machucar de qualquer maneira? Não importa se sentir que você é um fracasso, pobre, doente, sob o cativeiro de 1001 medos ou leis materiais. Eis que agora você se recupera e pode esperar ver montanhas derreter e colinas saltar como cordeiro, antes esta compreensão renovada. Não importa o que as leis feitas pelo homem digam sobre você. Eles podem fixar qualquer uma de uma dúzia de coisas sobre você. Você pode estar sob a proibição da lei horoscópica, que diz certas coisas porque você nasceu em uma certa data. Mas tudo isso é como a luz do cardo, é soprado pelos ventos da mente mortal, e só pode criar raízes onde lhe é dada a permissão para fazê-lo. Até então é um mero nada flutuando sem destino ou objetivo, procurando alojamento onde puder. A lei de Deus, imutável e perfeita, tornou você livre, e esta é a única lei que você deve obedecer. Deus é o seu Pai. Você não está sujeito à escravidão da família ou do pensamento racial. Você só deve herdar as qualidades do Espírito. Quais são essas qualidades? Eis que estou à porta e bato. Deixe-o sair para o seu jardim. Querido buscador da verdade, alie-se ao Pai interior. Habite com ele no reino dos céus e coloque-se em unidade com esta corrente vital. Esta é sua herança de alegria. Reivindique-a, use-a, torne-a sua.